Meu amigo, veja que situação interessante ocorrida lá no estado de Santa Catarina. O juízo da execução penal determinou ali a suspensão do comparecimento mensal do apenado que estava no regime semiaberto, suspendeu o comparecimento mensal dele em juízo para justificar suas atividades. Fez isso atendendo a uma recomendação do CNJ, a recomendação número 62 do CNJ, que em razão da pandemia da Covid-19 fez essa recomendação, a suspensão do comparecimento mensal dos apenados no regime semiaberto. Eu te pergunto, esse período em que houve a suspensão e que então ele não compareceu para justificar a atividade, ele deve ser contado como pena efetivamente cumprida? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final e vamos entender as razões da decisão que tomou o STJ. Vamos lá. E olha só, nessa situação, quando a defesa do apenado solicitou ao juízo para que fosse reconhecido o período em que ficou suspenso o comparecimento dele para justificar a atividade, que esse período fosse reconhecido como pena efetivamente cumprida, o juiz da execução atendeu a esse pedido, fez essa concessão. Ocorre que o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina reformou essa decisão, não concordou, disse que o período em que ele não compareceu não podia contar como pena cumprida. Não era efetivo cumprimento de pena, afinal de contas ele não compareceu. É por essa razão que a defesa entrou com o HC que estamos analisando no STJ. E o STJ entendeu que não era razoável que o judiciário suspendesse o período de comparecimento mensal do apenado, que estava lá no regime semiaberto, e ao final se negasse a reconhecer como um período de pena efetivamente cumprida. Afinal de contas, não foi o apenado que deu causa ao não comparecimento. Ele apenas cumpriu uma determinação do juízo. É absolutamente irrazoável que o judiciário faça uma determinação, o apenado cumpra essa determinação e ao final se vê prejudicado por ter obedecido à ordem judicial. Não há razoabilidade nisso. Existiam outras determinações que o apenado tinha que cumprir acessoriamente ao comparecimento mensal e ele cumpriu todas. Então não era razoável, repito, palavras do STJ, foge absolutamente à razoabilidade determinar algo num sentido e, uma vez cumprida essa determinação, a pessoa que cumpriu se vê prejudicada por ter obedecido, observado a ordem judicial. Olha só, meu amigo, dito isso, eu renovo aqui a nossa pergunta inicial. O apenado que não compareceu em juízo para justificar suas atividades mensalmente e fez isso atendendo à determinação do próprio juízo da execução penal, esse período de não comparecimento, ele pode ou deve ser contado como pena efetivamente cumprida? Sim ou não? Olha, como melhor resposta para essa situação, eu trago o destaque feito pelo próprio STJ na decisão que tomou no HC que estamos analisando. Olha só, me permito aqui a leitura. O período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo em razão da pandemia da Covid-19 pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida. Veja, que o STJ reconhece que a determinação de não comparecimento partiu do juízo, inclusive com recomendação feita pelo STJ, como dissemos lá no início do vídeo. E agora, não é razoável que o apenado seja mais uma vez apenado por uma determinação do juízo. O juízo fez uma determinação, ele cumpriu e ao final se vê prejudicado, justamente por ter cumprido a decisão judicial. Isso seria absolutamente fora do razoável, não poderia mesmo ser admitido. O STJ agiu muito bem, em nosso entender, em contar
fazer contar como pena efetivamente cumprida pelo apenado o período em que não compareceu, porque o próprio judiciário assim determinou. E então, chegando aqui ao final deste vídeo, meu amigo, eu te agradeço pela sua companhia, te agradeço por prestigiar o nosso canal, de estar conosco até o final para a compreensão efetiva daquilo que decidiu o STJ com a sua respectiva fundamentação. Isso é muito importante para a sua prova, para o seu exame da ordem, concurso público. É muito importante que você leve para a prova esse conhecimento, consolide esse conhecimento, porque ele fará diferença em seu favor na hora da prova. Boa sorte, bons estudos e fique com Deus.